Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Vamos para mais um exercício aqui do Enem. Esse exercício é do Enem de 2019, então presta atenção na resolução dele aqui agora. Vamos lê-lo juntos. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. Então você pode perceber aí nesse quadro que está aparecendo para você que o número de carbonos que está ali do nosso lado direito, ele vai aumentando, e à medida que o número de carbonos vai aumentando, a faixa de temperatura ela também vai aumentando. Meninos, olha aqui para mim agora. Uma destilação ela funciona a partir da diferença dos pontos de ebulição dos nossos componentes, certo? Então, quando você vai fazer a destilação fracionada do petróleo, a coluna de fracionamento do petróleo, ela funciona mais ou menos assim, ó. Você tem uma coluna, essa coluna é bem alta. Aqui você tem a entrada do petróleo bruto, e esse petróleo bruto ele é superaquecido a uma temperatura lá por volta de 400 graus Celsius. Na hora que o petróleo bruto é aquecido a uma temperatura tão alta assim, boa parte do petróleo vai virar gás. Se você olhar aí, dos componentes que ele te deu na tabela, todo mundo viraria gás, né? Existe uma parte sólida que fica aqui no fundo, que é chamada de massa asfáltica. Agora, esses gases que estão aqui, eles vão passar por um sistema que a gente chama de sistema de pratos. O que é esse sistema de pratos? Ó, você tem um pratinho aqui que lacra o sistema superior ao inferior, mas quando você tem formação de gases, esses gases vão subindo e vão conseguir passar para o nosso compartimento de cima. Só que quanto mais esse gás vai subindo, menor a temperatura vai ficando. E aí vai ter uma fração da mistura que vai ficar líquido aqui nessa parte. E aí você retira aqui o óleo diesel. Aí você tem outro pratinho aqui, outro esqueminha de pratos. Nesse segundo esqueminha de pratos, o que está gasoso ainda vai subir e o que fica líquido vai ficando cada vez mais para baixo. Por isso aqui você vai ter o óleo lubrificante, aqui em cima você vai ter o óleo diesel, depois você vai ter a gasolina, né? Depois você vai ter a fração gasosa, os gases, que é o conhecido GNV e GLP, né? Então, quanto mais alto na fração, na coluna de fracionamento, significa que menor seria o ponto de ebulição. Agora, pelas alternativas, a gente pode falar o seguinte: na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Por que a fração 4 ela vai separar os compostos numa temperatura mais elevada? Porque suas densidades são maiores, o número de ramificações é maior, sua solubilidade no petróleo é maior, as forças intermoleculares são mais intensas, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? A resposta correta é que as forças intermoleculares seriam mais intensas, porque quando você tem uma molécula maior, formada por mais carbonos, elas vão ter uma maior superfície de contato entre elas, e aí vão fazer interações entre moléculas por uma maior área, por uma maior superfície, fazendo com que seja mais difícil a separação dessas moléculas, e por isso elas têm um ponto de ebulição maior. Beleza, meninos? Então, esse foi o exercício dessa semana. Até a próxima aula. Falou, galera!